Hoje nós temos a presença do nosso companheiro Edivaldo César, que estará justamente falando sobre o tema Justiça das Aflições, causas atuais e anteriores. Vamos refletir na mensagem do livro Pão Nosso, na questão 115, que fala sobre o tema A Porta. Tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João, capítulo 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com discernimento imprescindível, e lhe aguarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem interior, a eclodirem das margens do caminho. Daí, concluímos que a conduta, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais. Surda a voz do pastor ou cega quanto às saídas justas, em demanda das paisagens. Ali, em demanda das paisagens que lhe compete. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinada pela verdura de pastores vizinhos, se desviam da estrada que lhe é própria, quebrando obstáculos para acender os destrutivos impulsos. Assim, acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pelas próprias imprudências? Senhores de admiráveis patrimônio, revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copia a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Vamos elevar o nosso pensamento ao amado Mestre Jesus? Nesse momento, não para pedir, mas para agradecer. Agradecer as dádivas que o Mestre nos destinou no dia de hoje, dando paz, força, harmonia, tranquilidade. Agradecer estarmos aqui nesta seara, neste momento, podendo ser assistido pela espiritualidade amiga. E com esse sentimento de gratidão, Senhor, gostaríamos de agradecer a presença do nosso companheiro Edivaldo César, que vai ser o facilitador da noite de hoje. Que o bom Mestre Jesus possa orientar o seu intelecto e as suas emoções, para que nos traga o melhor na noite de hoje. E assim damos por iniciadas as nossas atividades, Senhor. Que assim seja.
Boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz. Então é um prazer estar aqui mais uma vez nesta casa, contribuindo assim com o momento doutrinário, né? O momento doutrinário de hoje nos traz um tema que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos maiores capítulos do Evangelho, o Bem-aventurados os aflitos, porque todos os aflitos serão consolados. Então faz parte do Sermão do Monte anunciado pelo Mestre de Nazaré, Jesus, que deixa para nós essa possibilidade. Por quê? Porque nós somos esses espíritos que estamos em aflições na terra. Todos, é o capítulo das expiações. Então, que Jesus abençoe a todos nós, encarnados, desencarnados, os que estão presentes aqui na casa, os que estão nos assistindo pelas vias do virtual nesse momento. O importante é que nós conectemos o nosso pensamento com o objetivo para o qual nós aqui estamos. Verdade? Sendo assistidos pela equipe espiritual responsável pela instituição, que sempre estão nos auxiliando para que nós saiamos daqui melhor, sintonizados neste momento. São os trabalhadores realmente da seara do Cristo, né? Que estão em toda parte. Então, em determinado momento, ele sobe ao monte e lança o grande sermão do monte, ou também conhecido como Sermão da Montanha, onde Gandhi já dizia que se os cristãos, nós, perdêssemos todos os ensinamentos trazidos por Jesus e permanecesse apenas o Sermão do Monte, a humanidade não havia perdido coisa alguma. Por quê? Porque em todo o Sermão do Monte, 9 ou 8 bem-aventuranças estão traçadas o rumo do nosso progresso evolutivo. Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Significa dizer que aflição e sofrimento não é para sempre. São termos passageiros que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. E não só para nós encarnados. Existem também espíritos desencarnados que também estão passando por aflições. Mas o que é mesmo uma aflição? Como nós podemos analisar uma aflição? A palavra nos fala de angústia, é uma palavra que vem do latim. Agonia, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa e pesar. E vários outros itens e situações que podem levar cada um de nós a um momento de aflição. Quem de nós nunca passamos, na verdade? Mais ou menos, a depender da situação, a depender da experiência, a depender do momento em que nós estamos emocionalmente. Muitas vezes é uma situação pequena, mas o nosso estado emocional pode estar muito avançado em desarmonia, que esse momento pode se tornar numa aflição muito pesada, numa angústia, num sofrimento, numa tristeza. Passar por aflições é uma coisa, agora, permanecer o tempo todo em aflição, aí já é outro departamento, né? Que vai ser uma doença constante, e doença quando demora traz prejuízo. Por isso que nós temos também outros momentos de cuidar de nós com alegria, com prazer, com satisfação, com elevação do pensamento, com momentos como esse, onde nós estamos ouvindo a mensagem daquele que se coloca como a porta aberta para a nossa perfeição espiritual. O caminho que constrói a verdade e a vida, ele, o nosso Mestre Jesus de Nazaré. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E Kardec começa fazendo, juntamente com os Espíritos, como alguém pode se considerar bem-aventurado passando por aflição? Não é verdade? Por angústia, por dor, por sofrimento, principalmente quando nós não sabemos a origem dessa aflição. O capítulo é um dos maiores, tem vários itens, várias colocações de Kardec, várias instruções dos Espíritos, e é um dos maiores, se não o maior.
O último é o capítulo sobre as preces, que também é muito longo, mas lá é diferente. O de cá vem nos falar das bem-aventuranças traçadas pelo Mestre. E eles nos dizem que essas causas das aflições têm 2 itens, 2 pontos fundamentais. As nossas aflições podem ser atuais, desta encarnação, que nós pensávamos que tudo vinha de encarnação passada, né? Para poder colocar como um parâmetro para a nossa vida, mas não, tem as causas atuais e essas podem ser evitadas, porque estão aqui em nossas mãos. E a outra, segunda, que é as causas anteriores. Essas sim são inevitáveis. Por quê? Porque já passaram. Nós não temos agora como voltar atrás para desfazer, mas a partir de agora nós já podemos fazer um caminho diferente. Como dizia Chico Xavier, não é verdade? Nenhum de nós podemos voltar atrás para fazer um novo começo, mas a partir de agora nós podemos dar a essa encarnação um título e uma qualidade bem diferenciada do que as anteriores. Graças a Deus, que junto com a misericórdia do Pai, o esquecimento do passado também é uma lei que permite que nós estejamos agora no presente, vivendo o que nós construímos lá atrás, mas sem lembrar. Não lembramos nem dos positivos e nem dos negativos. E aí podem perguntar, e como é que isso pode contribuir para a minha evolução, se eu não lembro? Porque nós temos a índole de fazer. E o que nós fizemos de negativo, entre aspas, que é contrário à lei de Deus, nós estamos tentando consertar agora nesta encarnação. Caso contrário, nós não estaríamos aqui no planeta Terra, estaríamos no estado mais avançado, mais evoluído e possivelmente em outras moradas da casa do Pai, como Jesus afirma. Então é isso que nos dá o consolo. Eu estou aqui, mas eu tenho condições de fazer algo de bom e de melhor para melhorar a minha vida e, como consequência, eu estou também contribuindo com a melhora da humanidade na Terra. Olha que interessante, porque a lei divina não é uma lei egoísta. Todo nosso ato bom contribui com a evolução da humanidade. E todo ato não bom, infelizmente, também para a sociedade naquele ponto. Porque ninguém fica satisfeito com os atos negativos que ainda acontecem conosco. Então, quais são as causas das aflições? Podem ser do passado ou pode ser do presente. Causas atuais das aflições é a primeira que eles tratam. E dizem assim, de 2 espécies são as vicissitudes. Aquelas que foram geradas no passado e aquela que a gente precisa distinguir. Algumas foram geradas agora. Umas têm sua causa na vida presente e outras no passado. Se nós remontarmos a origem dos males que nós estamos vivenciando agora na Terra, alguns nós vamos encontrar do ventre materno para cá, tem experiências que foram vivenciadas antes. E a partir da nossa chegada aqui, já tem experiências que foram vivenciadas, estão sendo, melhor dizendo, vivenciadas aqui agora. Então, natural do caráter, do proceder de cada um de nós. Indivíduos que estão semeando ainda sementes de joio no meio da sociedade, vão colher esse joio, que é ainda o não bem, que faz parte da lei divina. E ele nos chama a atenção aqui para um processo bem interessante. Quantas doenças, enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos que nós cometemos hoje? Que o corpo é uma máquina que funciona perfeitamente. Se nós não cuidarmos dele, com os vícios que podem ser adquiridos, com os excessos, sem repouso, com a má alimentação, tudo isso vai degradando o corpo físico e esse sofrimento foi gerado aqui e agora, não veio de encarnação passada alguma. E aí a aflição vem quando a gente precisa de um tratamento, de uma cirurgia,
quando a gente está impossibilitado de se locomover para determinado local que a gente queira muito ir, nós vamos lamentar, mas a gente não vai poder dizer que é consequência de existências passadas. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde pequeno o egoísmo, a violência, o orgulho, a vaidade, a prepotência? Deixaram crescer assim, quando chega a determinada idade, vem uma ingratidão. É um outro tema do capítulo do Evangelho, ingratidão dos filhos e os laços de família. Algumas dessas ingratidões foram geradas aqui, como ele diz aqui, tendências que o indivíduo tem, mas que não foi combatida desde já. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles desenvolvessem o germe, principalmente do egoísmo e do orgulho, que são as duas principais chagas da humanidade que nós fazemos parte. Egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Então, egoísmo e vaidade é coisa tola porque, em determinado momento, o indivíduo se supõe ser melhor do que qualquer outra pessoa. Por engano, todos criados simples e ignorantes para alcançarmos a perfeição, que é a lei divina, e passamos por experiências encarnatórias e desencarnatórias para poder a gente aprender. Então isso pode levar o indivíduo à secura do coração. Por mais que os pais, professores, educadores façam, aquele indivíduo nunca está satisfeito. Então lá no futuro, quando completar 15, 16, 18 anos, que der um retorno para os pais negativo, aí vai ser difícil. Vai dizer, por que eu estou passando por isso? Muitas vezes pela invigilância da nossa parte, que pode gerar esse tipo de comportamento nos indivíduos. E ele diz assim, a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Um outro processo, o processo da educação através dos bens materiais. O indivíduo vai pensar que a vida dele toda vez vai ser assim. Ele tem tudo que ele quer e pede. Isso quando os pais podem. E outros, às vezes, mesmo sem poder, fazem um sacrifício imenso para vê-lo feliz, entre aspas. Porque a felicidade não está pautada nos bens materiais. Tem uma mensagem do Espírito Memei, através do médium de Chico Xavier, onde o Espírito diz assim, é uma carta de um filho dirigida ao pai, e à mãe, e aos educadores que estão próximos a ele. Eu peço que vocês não me deem presentes materiais, para que eu não me habitue com esse sucesso que pode ser enganoso, mas eu quero que vocês cuidem de mim, vocês me orientem moralmente, para que eu não perca o caminho a qual eu devo seguir para alcançar a perfeição. São os espíritos que vêm, que reencarnam e acreditam que quando chegar aqui vão encontrar a educação verdadeira espiritualmente para que eles não derrapem. A má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a invigilância. Que muitos dizem, eu não dou sorte com isso, eu não dou sorte com aquilo, mas é porque faltou algum investimento aqui e agora. E muitas vezes nós, quando estamos conhecendo a doutrina espírita, nós temos o hábito, às vezes, de atribuir tudo à encarnação passada. Quando não é a encarnação passada, é aos espíritos, né? Como se os espíritos tivessem tempo, porque fulano está passando assim, porque é de espírito. E a nossa atividade, e a nossa responsabilidade, e o nosso compromisso perante a vida, com aqueles que convivem conosco e conosco também. Porque nós já trazemos uma bagagem do passado que não precisa ser mais comprometida, que nós estamos aqui para resolver a questão. E a reencarnação é esse processo educativo
que a lei divina permite que todos nós estejamos aqui. Então esse é o capítulo das causas atuais das aflições, primeira parte. Depois eles estudam as causas anteriores das aflições, que nós não sabemos qual exatamente o que ocorreu e aconteceu, mas que houve alguma coisa, com certeza a gente sabe. Porque nós espíritos carregamos as existências todas que já tivemos em nossa consciência. Elas não estão em lugar nenhum depositadas, a não ser em nós próprios. Então, causas anteriores das aflições, os espíritos estudam com Kardec dizendo assim: muitos dos sofrimentos da Terra são resultados de infrações às leis divinas cometidas em outros momentos. Porque Deus sabe muito bem que nos cria simples e ignorantes para que nós comecemos uma caminhada e que nós podemos acertar ou podemos errar. Nem por isso somos eliminados, nós continuamos na vida. Mas como é que nós aprendemos? Voltando para consertar aquele ponto que nós não conhecíamos e que muitos às vezes conhecem, mas preferem fazer a sua vontade. Como a lei divina é de ação e reação, o indivíduo faz, nós fazemos e temos o retorno. Se for atitudes boas e saudáveis, com certeza elas voltam para nós. Então, infrações às leis de Deus cometidas nessa existência. Já outras parecem que são injustificáveis. Nessa existência nós procuramos, por que fulano passa por isso? Por que ciclano também está passando? E nós não encontramos a justificativa. Foi a partir daí que surgiu a regressão de memória. Vários espíritos passando por dificuldades, por situações dolorosas, buscaram os terapeutas que até então tinham o processo de regredir a memória. Regressão de memória é um ato natural. Se eu perguntar aqui a vocês que estão me ouvindo, com que vocês se alimentaram hoje pela manhã, no café da manhã, não é verdade? Olha todo mundo pensando, regredindo a memória para mais cedo, para lembrar, porque está arquivado já aconteceu. Então, regredir a memória é simples. Só que alguns espíritos saíam do processo até o ventre materno e começavam a falar de uma outra existência. Como homem ou como mulher, ou no Brasil ou fora do Brasil, em qualquer lugar. E vários terapeutas ficaram surpresos, porque eles anotavam, eles gravavam todos os depoimentos que aquela pessoa atual que ele conhecia ali agora estava falando de uma existência passada. É aí que surge a terapia de vidas passadas, que muitos deixaram aquele ponto, médicos mesmo, cientistas, psicólogos, foram investigar, mergulharam nesse processo da reencarnação, que é tão antigo quanto o Oriente, porque a doutrina espírita não criou e nem inventou, a reencarnação é uma lei, e eles vieram apenas descortinar para nós. E a partir daí começaram a trabalhar terapia de vidas passadas. Então não é porque a terapia existe que cada um de nós em determinado momento vai dizer assim: eu gostaria muito de saber quem foi e o que eu fiz, né? A maioria só foi rei, rainha, príncipe, coisas e tais. E até tem teste na internet, né? Já ouvi dizer que até tem teste na internet, e quando você responde aquele teste, o resultado que vem lhe diz o que foi a sua encarnação ou outras encarnações. Então, a questão não é por aí. Porque nós não vamos chegar a um terapeuta e dizer: eu quero fazer uma regressão a vidas passadas, porque eu preciso saber por que eu estou passando por isso, por aquilo. Porque terapeuta responsável e competente jamais vai fazer. Eles só fazem se ele for o médico que está acompanhando aquela criatura e a criatura ainda não conseguiu resolver aquela dificuldade, aquela aflição que está na sua vida agora.
Aí sim, eles tomam as providências necessárias para tentar descobrir em que momento foi gerado aquele desconforto. E como é que faz esse tratamento? O espírito agora está encaminhado para, a partir dali, ele modificar aquela situação. Eu lembro da obra Pedaços do Cotidiano, da autora Zíbia Gasparetto, onde ela conta pedaços do cotidiano da vida. Ela não, os espíritos vêm contar através da mediunidade dela. E um caso que eu gosto sempre de me referir a ele, o caso de Mariazinha. Mariazinha era uma garota que estava mais ou menos com 7 a 10 anos, não lembro bem. Morava sozinha com sua mãe. O pai era uma pessoa que não assumia muito compromisso dentro de casa e Mariazinha nasceu doente. Mariazinha tinha alergia ao vento, ao frio, ao calor, à poeira, a tudo. Tomava vários medicamentos. Não estudava, não ia à rua, e a mãe, uma pessoa religiosa, convivia na igreja, conversava com o padre sobre a filha, e o padre dizia que era assim, porque Deus queria que ela nascesse assim. Não tinha nenhuma explicação. Mais uma vez, a mãe de Mariazinha teve uma experiência incrível, porque ela convivia com uma vizinha que frequentava um centro espírita e que sempre ela conversava quando a menina tinha crises. E ela dizia: o que nós podemos fazer por sua filha é orar, mas eu frequento o centro espírita, se você precisar de algum tratamento. Ela dizia: não, porque para mim é proibido, porque eu sou uma pessoa católica e o padre já me disse que eu não vá a centro espírita. Mas um dia ela passou um vexame muito grande e teve que recorrer a essa vizinha, porque a filha deu uma crise, caída no sofá, e não teve quem fizesse o retorno. E a vizinha saiu, pegou um livro às pressas e levou para ela: vamos orar por ela. O livro que ela levou era o Evangelho segundo o Espiritismo. E abriu aleatoriamente, como nós costumamos dizer, espontaneamente, né? Mas nada acontece por acaso, porque as equipes espirituais estão atentas para que nós, até no culto do nosso Evangelho no lar, nós abramos a mensagem que a gente precisa naquele momento e naquela hora. E caiu exatamente esse capítulo: bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. E aí ela leu que existem aflições em nossa vida que não foram geradas agora. Se não foram geradas agora, foram geradas quando? Porque tem pessoas que não admitem a reencarnação. E a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista. Não só a doutrina espírita, lógico. Existem outras doutrinas também que ensinam e esclarecem sobre a reencarnação. E ela terminou a leitura e ela perguntou: essa leitura que a senhora fez aí quer dizer então que eu e minha filha, nós já vivemos em outro momento, encarnações passadas? Como assim? E ela diz: o espírito, vocês espíritos já conviveram em momentos passados, que não é agora essa primeira vez, como mãe e filha. Então ela, como médium naquele momento, um orientador espiritual se aproxima e permite que ela possa revelar um pouco da história da mãe de Mariazinha com Mariazinha naquele momento. E diz: estão me permitindo aqui lhe dizer que no passado a senhora, juntamente com esse espírito, que não era sua filha, era namorada do seu filho, mas a senhora era orgulhosa, rica, e não admitia que o filho rico e poderoso se casasse com uma moça pobre como era Mariazinha. Na época, que tinha outro nome, e a senhora fez de tudo para que aquele casamento não acontecesse. E realmente não aconteceu. Mariazinha morreu, ficou sabendo que foi a senhora que desfez o namoro, lhe perseguiu bastante enquanto encarnada. Seu filho foi gastar a fortuna e o dinheiro nos bares, que estava angustiado, mas como ninguém fica na matéria para sempre, a senhora desencarnou, Mariazinha também, seu filho também. Foram socorridos pelos mentores
e foi feito um novo planejamento reencarnatório. Para quê? Para que a senhora reencarnasse, seu filho reencarnasse primeiro, depois a senhora veio. Ontem mãe e filho, hoje marido e mulher, porque se comprometeram em trazer o espírito Mariazinha como filha para o reajuste, para o reequilíbrio. Mas como ela odiou muito, as energias do perispírito foram perdidas. Então esse problema de saúde que ela traz hoje é consequência do pensamento e dos atos. E ela ficou surpresa. E o que mais? O que mais? Disse, não, a mim só foi me permitido dizer até aqui. Então, a partir daí, a mãe de Mariazinha começou a ter uma outra visão, porque a vizinha deixou o evangelho de presente. Vou deixar aqui. A senhora pode ler seu evangelho, se quiser, e não precisa dizer a ninguém. Porque esse é o evangelho consolador. E esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, nós encontramos a questão do esquecimento do passado. As causas, nós não precisamos saber na íntegra o que foi que aconteceu. Caso contrário, nós não conseguiríamos viver agora, passado e presente, para construir futuro. É por isso que a lei divina permite que todos nós estejamos arquivados. Mas no íntimo tem algo que nos chama a atenção e que diz o que é que nós precisamos fazer aqui e agora para melhorar essa nossa vida, principalmente com relacionamento com os familiares. Quem são os nossos familiares de hoje? Os mesmos espíritos que já convivemos em qualquer outro momento. E aqueles que podem estar dando trabalho hoje, possivelmente foi alguma situação do passado que hoje nós resolvemos modificar. Não é por acaso que nós estamos aqui no CETRASC, ou presencial ou no virtual, buscando estudar a doutrina espírita, porque a doutrina só é compreendida através do estudo. A reencarnação é uma lei. Jesus é reencarnacionista. Lembremos do diálogo dele com Nicodemos, quando Nicodemos vai perguntar para ele, mestre, como é que o senhor faz essas coisas todas maravilhosas? O senhor só pode ter vindo da parte de Deus, porque até então eu não vi espírito nenhum fazer as maravilhas que tu fazes. E aí ele diz, em verdade eu te digo que ninguém poderá ver e vivenciar o reino de Deus se não nascer de novo. Ele toma um choque. Como nascer de novo? Eu já estou idoso, poderei voltar ao ventre de minha mãe para tornar? Ele disse, não estou falando do corpo físico nem da matéria. Estou falando do espírito. Porque o que é nascido do espírito é espírito. E o que é nascido da carne é carne. A carne é matéria formada por homem e uma mulher, mas o espírito vem do plano espiritual, criação de Deus. Para quê? Para evoluir. Então é melhor que seja assim do que castigo eterno, né? Do que sofrimento eterno, do que inferno. Que Deus é esse que joga suas criaturas para sofrer eternamente? Se nós não pensamos assim, se nós queremos uma chance para melhorar, se nós damos uma chance aos filhos, aos sobrinhos, a quem quer que seja, vou lhe dar mais uma oportunidade, não é assim? Se nós imaginamos assim, imagine o Criador. Não somente Criador, mas também mantenedor da vida. Então, muitos sofrimentos estão ligados ao passado. A doutrina espírita nos ensina que as causas dessas aflições, das dores, sofrimentos, estão relacionadas com as causas anteriores. E por que nós esquecemos? Porque é benéfico esquecer. Trazemos no íntimo. Kardec pergunta aos espíritos, como podemos nos melhorar se nós não lembramos? Eles dizem, todos trazem no íntimo a possibilidade da melhoria. Analisem quais são os instintos, quais são as tendências nossas de hoje. Se são ainda ruins, é porque no passado foi pior. E se já tem boas, é porque nós já estamos chegando no caminho que precisamos cegar e seguir.
para evitarmos o sofrimento e a dor. Então, causas anteriores estão relacionadas, mas não só anteriores, que eu tomar uma topada ali, não vai dizer que já estava na minha programação. Se eu vou ter uma briga, não estava na minha programação. Às vezes estamos em ambientes desnecessários. É o que chama de vigilância. E Jesus já dizia, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. A terra é considerada uma morada de quê? De espíritos imperfeitos. Ainda, momentaneamente. Por que imperfeito? Já que Deus não cria coisa alguma imperfeita. É porque nós somos dotados de potencialidades divinas. Mas elas estão em germe. Por isso que é a simplicidade na criação até chegar à perfeição. Qual é o nosso papel? Desenvolver essas potencialidades ao máximo, até atingirmos o estado de espíritos puros. Mas ninguém pode fazer por nós? Não, ninguém. Não é verdade? Nem Deus, nem Jesus. Deus já fez a parte dele, nos dotou dessas capacidades. Nosso anjo da guarda também não pode? Não. O pai não evolui pelo filho? Não. Ninguém. Nós evoluímos por nós mesmos. Então ele diz aqui, ela é ainda considerada um mundo de provas e expiações. Quem? A Terra. Mas nós não estamos assim por causa do planeta. Muita gente fala assim, é porque eu estou num mundo de expiações e provas. Nada. O planeta não tem nada a ver. O processo educativo é nosso. Ele foi criado para abrigar espírito nessa condição. Sim. Aí é outra questão. Por quê? Pela pleiade de espíritos puros, a comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros. Porque o Pai assim permitiu. E em momento próprio, nós começamos a chegar na Terra. Saímos de onde? Dos mundos primitivos. Só passamos um. Estamos no segundo. Até chegar no mundo puro. Para isso é preciso que a gente vá se depurando espiritualmente, moralmente, principalmente, espiritualmente. Ela é ainda considerada um mundo de provas e expiações, já que nela é possível sofrer as consequências e as faltas cometidas no passado. É considerado pelos espíritos o planeta um hospital. No hospital só tem pessoas doentes. Um presídio. Ninguém sairá de lá até pagar o último cetil. Esse pagar aí é porque cetil na época era uma moeda, né? Onde as pessoas pagavam seus débitos. Então ele usou a mesma linguagem para que o povo pudesse compreender. É uma oficina de trabalho, porque tem trabalho em todos os lugares. Eu falo de trabalho espiritual, trabalho voluntário, para que a gente se apresente, que ninguém vai ser escolhido. Nós somos chamados sempre e temos que nos fazer escolher e dizer, se hoje eu posso fazer isso, eu tenho capacidade. Quando nós estamos vinculados a um trabalho do bem, a aflição pode vir, mas nós estaremos fortalecidos. Então, hospital, presídio, oficina de trabalho, escola de espíritos ainda no estado em que a maioria de nós nos encontramos. Em nosso meio também já tem espíritos mais evoluídos, lógico, porque ninguém anda sozinho. O maior espírito mais evoluído da Terra veio, Jesus, deixou a mensagem, continua no planeta espiritualmente, acompanhando todo o processo evolutivo, e os mensageiros que estão por aí, encarnados no anonimato, que nós não estamos a sós em momento nenhum. Então, consequências da falta, aprender e evitar, para que nós não criemos novas faltas. A cada reencarne existe um planejamento. Enquanto o espírito for estúpido, a reencarnação lhe será imposta. O que quer dizer um espírito estúpido? Aquele que não respeita a lei, que comete atos desatinados, ele está se degradando perispiritualmente.
Então, no momento do reencarne, ele não tem nem consciência que vai passar por esse processo. E os mentores programam, é a chamada reencarnação compulsória. Nasce com um braço, sem uma perna, ou cego, ou aleijado, ou mudo, com problema já nas cordas vocais ou na cabeça. E a gente, mas uma criança já nasceu com tanto problema? Sim, o espírito é antigo, se comprometeu tanto que é internado num corpo físico, num planeta como a Terra, que é um hospital. Então ele chama de espíritos estúpidos. Já os espíritos mais adiantados podem escolher as experiências mais apropriadas ao seu crescimento espiritual. Olha como já mudou o patamar. É tipo a criança, né? A criança, nós não deixamos a criança escolher nem a escola, nem o médico que quer ir, nem o medicamento que vai tomar, não. São os adultos que escolhem. Que nós sabemos o que é melhor para aquele. Da ontem eu ouvi uma companheira que nós fomos fazer um trabalho lá no interior, em Mata de São João, e aí ela dizia que ela disse aos filhos, olha, por enquanto eu estou oferecendo para vocês doutrina espírita, porque é a doutrina que eu e seu pai seguimos. Quando vocês tornarem adolescente e adulto, vocês podem seguir o que vocês quiserem. Não é verdade? Porque nós julgamos que é o melhor. Já que é o melhor para nós, é o melhor para vocês também. Perfeitamente é por aí. Nós não podemos forçar ninguém a fazer nada que não queira. Agora, precisamos dar o roteiro, que é para mais tarde não passar por uma ingratidão. Então, mais apropriado ao seu crescimento espiritual. Aqui eles estão falando da reencarnação, a compulsória é aquela onde o indivíduo vai sem ter consciência. E essa encarnação aqui é a conversada, é a lúcida, onde o espírito sabe que em determinado período ele vai reencarnar. Se tiver conhecimento, ele pode até solicitar. Olha, eu gostaria de na próxima encarnação, por exemplo, eu levar a faculdade mediúnica. Já que vocês disseram que a mediunidade ajuda a gente a se desenvolver mais rápido, a gente pode ajudar encarnados e desencarnados. Aí ele vai se preparar para estudar no plano espiritual antes de vir. Para quando chegar aqui, que a faculdade eclodir, ele buscar os instrumentos necessários para o trabalho. Então, reencarnação imposta, porque o indivíduo já abusou do livre-arbítrio de tal maneira que não está em condições de se escolher. E aqueles que podem escolher. E existe também um terceiro tipo de reencarnação, que é a livre. De quem? Dos espíritos superiores, que já estão no nível avançado. Eles mesmos escolhem reencarnar com um objetivo, com a tarefa e com uma missão. Como é o caso do mentor de Chico Xavier, Emmanuel, que já está encarnado há quase 21 anos, porque Chico retorna para o plano espiritual e ele vem para o plano material. E está no Brasil. A partir daí ele vai dar prosseguimento ao trabalho que ele já fazia enquanto estava desencarnado. Vem para um planeta de provas e expiações para auxiliar a maioria de nós que estamos nesse processo. Mas já está no nível mais avançado. São os professores, né? Os instrutores, que vêm para nos auxiliarem nessa jornada. Então, bem-aventurados, porque ninguém vai permanecer no sofrimento. É passageiro. Agora, tem aqueles que estão gerando sofrimento e dor agora e não se deram conta ainda que lá na frente vão assumir a responsabilidade desses atos. E muitas vezes ouvimos pessoas se expressarem assim: esses indivíduos estão fazendo tanto mal na sociedade, né? E eu não vejo mal nenhum e a eles. Por engano. Que nós já sabemos das leis divinas, temos que fazer análise pelo lado do que nós já conhecemos. A cada um é dado segundo as suas próprias obras. Então, todos somos responsáveis pelos nossos atos. Se forem bons, ótimo, retornam para nós. Se foram não bons,
retornam para nós também, para a gente saber o que é amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. De acordo com Allan Kardec, muitas dessas aflições são escolhas de espíritos que pedem para apressar seu adiantamento ou então para terminar sua purificação. Aí é que muita gente contesta a reencarnação e diz assim, como é? Deus me livre, eu vou pedir para encarnar para sofrer? Não peço não. Aí lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, por que que os indivíduos não pedem uma situação mais leve para reencarnar? Aí eles dizem assim, porque quando eles chegam no plano espiritual, aí, sai o véu da ignorância, não estão mais na matéria e sabem o que é preciso fazer para adiantarem o seu progresso. Então são escolhas que muitos espíritos pedem, porque eles só conscientizam assim. E tem outros que preferem passar muito pelo sofrimento para poder despertar a consciência. Mas não precisa ser sofrimento, pode ser trabalho. Pode ser trabalho. O indivíduo tem dificuldade, mas continua trabalhando no bem. Estamos próximos a finalizar. Expiações. O que são mesmo expiações? São os resultados das faltas cometidas. Onde, quando, que eu não me lembro. Se não foi agora, com certeza foi em algum outro momento. E esse conflito do passado está sendo transformado agora em instrumentos para o futuro. Ela tem como objetivo despertar no espírito culpado, entre aspas, trocamos a palavra culpado por responsabilidade, os sentimentos que provocou, além de reparar os males causados e corrigir os sentimentos negativos que ainda se originam. Tudo é um processo. A lei divina não falha. Só existe justiça. Nós só recebemos o que damos. A lição de Jesus é clara. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plena e abundante. E anunciou: eu sou o caminho que conduz à verdade e à vida. E o Evangelho está aí, para quem quiser estudar, aberto em todos os locais, na Bíblia, o Novo Testamento, hoje, na visão do Espiritismo, compra-se em qualquer lugar, chamada Doutrina Consoladora. E lá no capítulo 6 está o Consolador prometido por Ele. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco eternamente. É o Espírito da Verdade que está conosco, orientado por esse mesmo Espírito, Jesus de Nazaré, para que nós saibamos que existem causas do passado. Mas nem tudo está no passado, como nós vimos aqui. Tem coisas que nós geramos aqui mesmo e precisamos consertar. Ainda dá tempo, que nós já estamos aqui ainda. Alguns outros já retornaram, estão aprendendo no plano espiritual. E nós aproveitemos para aprender aqui, porque quando voltarmos, voltaremos melhores. E esse capítulo vale a pena ser lido, estudado, refletido. Então, se há males na vida que o homem é a própria causa, há outros menos em aparência estranhos à sua vontade, que parecem golpeá-lo no mal. Então, quem ainda não sabe, se questiona, se revolta, porque não tem ainda a causa. Mas lá no Evangelho está obediência e resignação. Já que nós já sabemos, tem uma lei maior que nos rege, vamos obedecê-la. E resignação é não se revoltar para não deixar o fardo cair. Então essa é a mensagem dessa noite, que serve para todas as noites, todos os dias. E que hoje, quando botarmos a cabeça no travesseiro, não esqueçamos de fazer nossa prece, rogando forças a Jesus, para que seja o que for que esteja acontecendo em nossa vida,
nós sejamos vitoriosos. E amanhã, com certeza, levantaremos com um ânimo firme. Muita paz, uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Fica o espaço aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta sobre o tema, vai ser pelo nosso companheiro Edivaldo César. Alguma consideração também justa, né? Pelo conhecimento que já temos. Bom, agradecemos a presença de todos, a presença dos internautas que estiveram aí acompanhando o nosso trabalho. Antes de passarmos para a segunda atividade, deixa eu fazer um convite para vocês. Bom, não sei se vocês estão sabendo que no sábado agora, dia 9, nós estaremos todos juntos aqui para um seminário, né? Estão sabendo? O pessoal de casa está sabendo desse seminário? Bom, o seminário tem o tema 2 planos, minha vida, que ocorrerá no sábado, das 14 às 17h30. A inscrição é gratuita. Contamos com a presença de vocês aqui para podermos aprender um pouco mais sobre essa relação com os 2 planos. Então sejam bem-vindos. Tá? Estaremos aqui esperando vocês nesse horário, das 14 às 17h30. Ok. A colega está aqui, está me lembrando que fica opcional trazer um pacote de leite para que a gente possa fazer a doação lá para o Campo da Paz. É isso? Que o nosso companheiro Manuel Abdala faz lá a gestão nesse espaço. Bom, vamos passar agora para o segundo momento do nosso trabalho. Pedir aos nossos companheiros passistas que se posicionem. Nosso passe vai ser coletivo. Pedimos que a gente descruze os braços, as pernas, e vamos elevar o nosso pensamento no amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por esse momento de aprendizado, de renovação de energia, pelo trabalho que aqui ocorreu. Que vós possa derramar as bênçãos sobre nós, sobre aqueles que estão em casa neste momento, conectado com a atividade da noite de hoje. Agradecemos mais uma vez a presença do nosso companheiro Edivaldo César. Que vós possa, Senhor, iluminar o seu intelecto e as suas emoções. E através, Mestre Jesus, da lição que vos ensinaste, nós vos rogamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ó Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas nos livre de todos os males,
porque é teu poder e toda a glória, para todo sempre, que assim seja. Assim, colocamos um ponto final nas nossas atividades na noite de hoje. Uma boa noite para todos.